Bem, estamos de volta com o programa Saúde em Foco, aqui com o Dr. Rogério Sobrosa de Mello, infectologista, professor da Faculdade de Medicina. Mas nós vamos entrar num assunto interessante. O telespectador deve estar atento nisso. Sobre as hepatites virais. O que você poderia falar para nós? Se tem aumentado a incidência de hepatite, qual é o risco da hepatite para um indivíduo? Como pega meios de contágio desta hepatite? Bem, as hepatites hoje, eu diria que são das principais doenças que a gente tem que são transmissíveis. A exposição à hepatite B e a exposição à hepatite C, elas já foram muito mais intensas no passado do que são hoje. Isso porque a gente teve muitos avanços na área da saúde, na área da cirurgia, na área da endoscopia, que permitiram melhores técnicas para esterilizar os materiais. Então, o que a gente consegue enxergar é que houve uma época que houve uma grande transmissão de doenças por sangue, especialmente a hepatite C, que foi durante os anos 60 e início dos anos 70. Ali houve uma transmissão muito grande. Então, pessoas que eram jovens naquela época dos anos 60, dos anos 70, independente do tipo de exposição que tenha tido, deveria fazer os exames para hepatite B e C, porque houve uma grande transmissão nessa época. A partir daí ainda há transmissão. Hoje essa transmissão de doenças que é pelo sangue, então a hepatite B, a hepatite C, que são transmitidas pelo sangue, ocorre em populações um pouco mais específicas. Então, hoje a gente vê a pessoa que tem maior exposição seria a pessoa que usa drogas injetáveis, compartilhando seringas e, por consequência, os parceiros sexuais dessas pessoas também acabam sendo expostos. Ainda temos algum risco em termos da medicina, em alguns procedimentos, né? Então, o procedimento de endoscopia, dependendo do grau de esterilização e da técnica que se usa para a esterilização dos materiais de endoscopia, ainda pode haver alguma transmissão de hepatite. Em casos, por exemplo, de procedimentos que são feitos por pessoas leigas, dependendo do grau também de esterilização que você tem dos materiais, você pode ter uma transmissão. É o caso, por exemplo, de estéticas, de manicures, onde você pode ter daí exposição a sangue, a mucosa com materiais, né? Isso é um alerta que deve ser muito bem feito, o risco existe, né? Exato. A forma mais segura que a gente tem hoje de utilizar um material cortante de maneira geral é a gente utilizar sempre o próprio material. Então, por exemplo, a gente vê muito as pessoas compartilharem, por exemplo, lâminas que usam para se barbear, para fazer uma depilação, e essas lâminas podem conter esses vírus da hepatite por mais de uma semana. Então, se eu fiz a barba, por exemplo, eu for portador de uma hepatite C ou de uma hepatite B, se alguma pessoa utilizar esse mesmo material em menos de uma semana, ela ainda pode estar transmitindo essas hepatites. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se acostumar a utilizar materiais cortantes que entram em contato com o sangue de forma individual. Além disso, as pessoas se descuidam muito em questão da relação sexual. Então, no nosso meio, é comum da pessoa utilizar o preservativo, por exemplo, quando vai ter um parceiro eventual. Mas em muito pouco tempo após iniciar um relacionamento, a pessoa já não considera aquele parceiro um parceiro eventual. Então, às vezes, a pessoa tem lá uma relação com a pessoa, é um parceiro eventual. Se teve 2, 3, já não é eventual, já é um parceiro mais fixo, vamos dizer assim. E daí as pessoas com esses parceiros fixos não têm o mesmo cuidado. E isso é um grande risco. A gente vê muitas vezes, dentro de doenças, como é o caso da hepatite B, o HIV, que podem ser transmitidas sexualmente, além da transmissão pelo sangue, né? Em que a gente tem que são pessoas que têm parceiros fixos e que um dos dois é portador e acaba descobrindo, quando ele descobre, o outro também descobre que tem a mesma doença porque contraiu numa relação desprotegida, né? Então, cuidado que tem que ter. Esse alerta que tu estás fazendo agora, é muito importante.
porque eu acho que a pessoa que frequenta um instituto de beleza tem que ter o seu próprio material para a segurança, né? E a gente não sabe hoje a estatística no Brasil, mas muitas dessas hepatites são ali adquiridas com certeza. Exato, houve uma melhoria nos procedimentos dentro Hoje, desses sim. institutos, mas a gente sabe, até mesmo para um enfermeiro não é tão simples de operar um equipamento para esterilização, daí para uma pessoa que é um esteticista, uma manicure, muitas vezes vai ter uma dificuldade maior ainda. Dependendo do movimento, tudo isso, a esterilização, o tempo, o grau de esterilização, né? Isso é importante, né? E os serviços odontológicos também, né? Uma parte que muitas vezes pode ser meio de contágio também, né? Dentista, né? Perfeitamente. Até algum tempo atrás, a gente tinha bastante problema com serviços odontológicos em relação ao risco que havia desse tipo de infecção. Então, em muitos locais, a esterilização era feita de forma química, ou seja, com hipoclorito, né, ou outros tipos de desinfectantes, ou então era feito por estufas, né, que não são muito fáceis de operar e também não são muito apropriadas para fazer esterilização de materiais. Hoje em dia é cobrado pela vigilância sanitária para você ter um consultório odontológico ou uma clínica odontológica que você tenha uma esterilização com autoclave, uma área para uma limpeza adequada do material. Então a odontologia melhorou muito nesse sentido. Porque antigamente era uma estufazinha simplesinha, botava ali, mas não resolvia nada, né? Exatamente. Com certeza. E essas estufas, a gente vê também um erro que ocorre com muita frequência com essas estufas, é de que a pessoa que está operando isso está sempre abrindo e botando mais material. Ela já esfria, pois é. né, você bota mais Fica material um em ali. cima do outro e... Exato, não tem a mesma eficácia essa esterilização. E o convívio familiar de uma pessoa que é portadora de hepatite B ou C, como que deve ocorrer assim? Esse convívio, os cuidados diários? Perfeita. Eu acho essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que todo mundo hoje em dia deve ter um familiar que tenha uma hepatite B ou uma hepatite C. São doenças muito comuns, né? A gente tem que ter o cuidado, especialmente nessas exposições a sangue, né? E sangue especialmente em material cortante, né? Então, no caso, gilete ou lâminas, né? De maneira geral, né? A escova de dente também, o bom é ter de uma cor diferente para não ter o risco de confundir, porque a escova de dente sempre tem um pouco de presença de sangue quando a gente escova o dente, né? Outro material que também a gente pode pensar é o alicate de unhas, né? Não compartilhar, porque ao você utilizar o alicate de unhas, você sempre acaba tendo um pouco de exposição a sangue desse material. E a questão das relações sexuais, né? Então, ter a relação sexual de forma protegida. No caso da hepatite B, nós temos uma arma muito poderosa que é a vacina contra a hepatite B. Então, se você tem um familiar que é portador de hepatite B, que mora junto com você, a melhor forma que irá complementar a sua prevenção em casa é você fazer a vacina. Então, a vacina é feita em 3 doses, uma imunização completa leva 6 meses, né? Mas a partir do término da vacina, você está protegido e não corre mais o risco de contrair a hepatite B. No caso da hepatite C, a gente ainda não tem vacina, mas a transmissão intradomiciliar da hepatite C é muito mais baixa do que da hepatite B. Então, com esses cuidados gerais, na maior parte dos casos, a pessoa acaba não contraindo. Tem uma estatística que diz que 6% das pessoas que moram junto com uma pessoa com hepatite C, durante a vida inteira, contrairiam a hepatite C sem tomar nenhum cuidado adicional. Então, tomando cuidado, com certeza a pessoa consegue evitar esses 6%. Esse assunto eu acho muito interessante porque esse alerta é fundamental. E, por exemplo, o telespectador pode estar perguntando, se uma mulher ou um homem é portador de hepatite B ou C, pode ter filhos? Então, hoje em dia, existem algumas coisas que a gente tem que saber sobre essas hepatites. Primeiro, a hepatite B, ela tem como a gente prevenir a transmissão da mãe para o filho, né? Então, você tem hoje a vacina que é dada logo após o nascimento e tem a imunoglobulina, que é um anticorpo pronto, né? Então, quer dizer, você aplicando no recém-nascido, você evita
que esse recém-nascido venha a ter a hepatite B. Mas ainda tem aquele risco que é em relação a você transmitir para o parceiro sexual, porque você está tendo uma relação desprotegida para ter esse filho. Então, o que a gente orienta? O parceiro deve se imunizar primeiro, para depois você ter relações com a finalidade daí de ter filhos, né? No caso da hepatite C, hoje existe uma arma muito importante que é o tratamento da hepatite C. Tem medicações hoje que são medicações dadas por via oral, que com 3 meses de tratamento você consegue uma taxa de cura de 98%, que é uma taxa muito alta de cura. Quer dizer, só 2% das pessoas, quer dizer, uma a cada 50 pessoas que tratam não curam a hepatite C com esses tratamentos novos. Ainda, naturalmente, não existe o tratamento para todas as pessoas disponível, porque não existe medicação suficiente para todo mundo, né? Mas já está sendo feito o tratamento de todas as pessoas que têm alguma lesão hepática um pouco mais grave, né? Agora deve estar saindo o protocolo novo de tratamento de hepatite C, onde pessoas que têm lesões moderadas vão poder também usufruir desse tratamento, né? E o plano do Ministério da Saúde é no meio do ano que vem, ou seja, em julho de 2018, disponibilizar esse tratamento para todas as pessoas portadoras de hepatite C, independente do grau que elas tiverem de lesão hepática. Então, se a pessoa está pensando em engravidar, existe um risco de transmissão da hepatite C por volta de 5% para o recém-nascido, hoje, né? Mas a pessoa ela pode fazer o tratamento e pode evitar daí de ter essa transmissão. Uma pergunta que talvez alguém que seja portador de hepatite B ou C, hoje o tratamento cura? Ou qual é o percentual de cura através do tratamento nos casos portadores de hepatite B e C? No caso da hepatite B, o tratamento ele tem muito menos chance de curar o paciente. Ele muitas vezes ele é um tratamento que tem baixíssima toxicidade, é um tratamento muito tranquilo de fazer, é com 1 comprimido por dia que a pessoa toma, mas ele não tem uma chance muito grande de curar. A pessoa acaba tendo que usar por um tempo muito prolongado esse remédio para o fígado voltar para os parâmetros de normalidade de novo. Em relação à hepatite C, já é o contrário. Essas medicações novas que foram, então, introduzidas no Brasil no início do ano passado, elas já são medicações que têm uma chance de cura muito alta e uma toxicidade muito baixa. Então, são medicações que têm um custo-benefício enorme assim, para serem utilizadas. Entre as duas hepatites, a B e C, qual é de maior risco para o paciente? Os riscos das duas hepatites é bem diferente entre si. Hoje, a hepatite C é a que mais causa cirrose e câncer de fígado no nosso meio. Então, nós poderíamos dizer, então a C é pior. Mas a B, você não tem um tratamento tão efetivo quanto a C. E que evolui para o mesmo quadro. E que também pode evoluir para o mesmo tipo de quadro. Mas assim, no caso da hepatite B, o percentual de pacientes que evolui para cirrose ou para câncer de fígado é muito menor. Mas tem uma exceção, que é quando você já tem história de câncer de fígado na família. Que daí o risco do câncer pela hepatite B aumenta muito. Então, nesses pacientes que têm histórico de câncer de fígado e que têm hepatite B, é sempre indicado se fazer o tratamento porque o risco de evolução para o câncer é muito maior. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já.